Boa noite, pessoal. Tudo bem? E aí, animados para a gente iniciar nossa semana? Ivanilda, boa noite. Oi, né? Boa noite aos que deram aí boa noite para nós. Isso. E aí, nós estamos quase na reta final, né? Das nossas lives essa semana, mas na próxima semana teremos mais 3 dias e a gente já encerra, né, as nossas lives. E é isso daí, né? E vamos iniciar agora um curso de redação, tá? Então, se preparem para mais um mês de aprendizado aí com redação. É isso mesmo, Ivanilda. Ótimo. Muito bom. Bem, hoje a gente vai dar continuidade, tá? Ao estudo, né, da morfossintaxe. Deixa eu ver o que a Josi está perguntando. Esse curso vai ser todo questionário. Espera aí, só um pouquinho, deixa eu entender. Ah, sim, o curso de redação, sim, vai ser online, tá? Agora a gente não está trabalhando, né, na modalidade presencial. Então, nós estamos agora só nessa modalidade online, né, com as lives e as atividades que são postadas no ambiente virtual, no Moodle, para que vocês possam realizar, né, praticar, tá? Não saiu ainda a divulgação do curso de redação, mas a gente já enviou o plano, né, de curso e vai sair depois que vocês terminando esse curso, tá? Já sai a divulgação do curso de redação. Então, para quem quiser continuar conosco, né, comigo, professor Sandro, a gente estará ministrando agora em julho, tá? O curso de redação. Então, nós trabalharemos as 5 tipologias de texto, já estou adiantando, tá, gente? Mineiro não perde trem, né? Não deixa o trem passar, não. Então, eu já estou adiantando para vocês. Nós vamos trabalhar com as 5 tipologias, né? A dissertação, né? O professor Sandro vai trabalhar com vocês a parte de dissertação, narração, descrição. Então, a gente dividiu, né? O programa, o curso, mas assim, embora, né, sejamos dois, a gente trabalha juntos, nós dois trabalhamos juntos, né? Então a gente chega a um consenso, a gente chega a um acordo, né, juntos, né? E em relação às atividades, em relação aos slides, a forma de ministrar os conteúdos, né? Então a gente trabalha juntos nesse sentido, tá? Para atender as necessidades de vocês, tá? Até mesmo falando um pouquinho do nosso curso de sintaxe, eu estive conversando com o professor Sandro e ele também, nós trocamos, a gente chegou à conclusão de que a gente tem que ir mais devagar, né? Para que vocês assimilem, que a gente tem que até dosar em relação às atividades, para vocês compreenderem, né? A, a teoria, né? E aplicar a teoria ali na prática. Então, vocês estão percebendo que as atividades elas estão mais assim, não diria fáceis, mais simples, né? Para que haja uma compreensão, que vocês vão compreendendo, né? Até que a coisa vá se complexificando mais, tá? É isso, gente. E trabalhar juntos, eu falo que é muito, muito bom, porque a gente fortalece, né? Eu acho que o curso fica mais forte, né? E um ajuda o outro, e os alunos ali, eu estou gostando também muito da interação de vocês no grupo de WhatsApp, né? Estão interagindo bem, o professor Sandro passa algumas informações, né? De alguns conteúdos, né? E eu também já passei para vocês algumas coisas, preciso passar mais também dicas, né? Então, isso é bacana, tá? Isso mesmo. Uhum.
Eu achei, deixa eu ver o que ela diz. Sim, então, Laura, a gente isso que eu estou dizendo para você já achou a atividade mais difícil, e eu tô começando com as mais fáceis, tá? Então, é para que você... Sabe o que hoje eu até conversei com uma cursista, né? Ela me encontrou e ela estava também relatando essa dificuldade que ela tem. Eu disse a ela o seguinte, eu falei assim, não, você não tem dificuldade com português, porque você fala português, você é falante da língua, você usa a língua, você lê, você é leitora, você sabe interpretar, não é isso. A gramática é um aspecto, né? A dificuldade dela é com a gramática. Falei, isso você estuda, né? Você pega, vai estudando, vai encontrando mecanismos, meios, né, de assimilar, de memorizar a regra, né? E é assim, tem que estudar, né? Não tem escapatória. Tem que pegar firme e estudar, pegar uma boa gramática e ir devagar, tá? Bem, vamos lá. Então, hoje a gente vai dar continuidade, tá? Hoje nós teremos também eu vou enviar para vocês um formulário. Na última aula vocês não fizeram, né? Um testezinho, uma avaliação, né? Um exercício para testar o conhecimento de vocês, tá? Mas hoje a gente vai fazer, tá bem? Vamos lá então. Deixa eu compartilhar aqui, ajuda a leitura sim, ajuda, mas eu digo ortodoxo o seguinte, que a leitura sim ajuda a gente a compreender, né, essa relação morfossintática, mas estudar gramática, estudar normas, estudar a nomenclatura, né, o nome dos termos ali, requer estudo mesmo, requer estudo e exercício, estudo da teoria e associado com a prática, com o exercício, tá? Vamos ver então aqui. Se a gente afastar um pouquinho, o note vai aparecer mais sobre. É que eu não consigo digitar. É que eu vou digitando, mas não tem problema não. Não, pode deixar. Então deixa eu só... É o terceiro paciente transferido que recebe alta. A primeira foi a Bruna. Foi eu que desativei, pessoal, mas só para a gente ajustar aqui, tá? Tá certo. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar. Deixa eu ver como que o Clarindo me ensinou aqui, a tela inteira. Tô aprendendo. Clarindo que me ensinou a fazer. Vamos ver como é que vai. Compartilhar, agora acho que eu faço isso. Deu certo. É esse daqui. Pronto, vivendo e aprendendo. Pessoal, hoje a gente vai ver a parte dos termos acessórios da oração, tá? Que seria, né, aliás, o nosso último estudo, tá? De período simples, né? Dos termos do período simples, certo? A Laura disse, né, mais algumas pessoas que relataram aí no chat da dificuldade, né, das atividades, talvez esteja mais por conta dessa rapidez, né, de passar para vocês muitas informações num espaço curto, né, de tempo. Então, eu acho que a dificuldade esteja aí, tá? Mas nós estamos fazendo dessa forma para que vocês vejam, pelo menos, né, estudem um pouquinho do período simples e do período composto, tá? O período composto eu vou iniciar na quarta-feira com vocês. A gente vai... Oi, Tânia. Sim, temos. Sim. O curso, as lives irão até na quarta-feira da semana que vem, tá? Até a quarta-feira. Professora. Sim, pois não. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu que perguntei agora, né, se nós temos um grupo, só que eu não consigo me inserir nesse grupo, nem da senhora, nem do professor Sandro, sabe? É um grupo só. E eu estou bem perdida. Não sei se a senhora passou atividades, né, pelo WhatsApp, eu não sei. Sim, ele enviou, então, hoje ele enviou um material
para que vocês acho que façam os exercícios lá no grupo de crase. Na quarta-feira ele vai estudar com vocês, tá? Crase. Então, ele já enviou esse material hoje. Mas a Vanusa, ela vai te assessorar nessa parte, ela insere você, tá bom? Tá, mas aí eu entro em contato com a escola de governo? Só um pouquinho, Vanusa. Sim, a Vanusa já vai colocar o link para você e ela já te orienta aí no chat, tá certo? Tudo bem, obrigada, professora. Gente, quem não estiver no grupo de WhatsApp, tá? É só seguir aqui a Vanusa que ela orienta, certo? É importante porque hoje mesmo o professor Sandro já passou uma atividade. Então, vamos lá. Bem, então a gente já chegou, né, na nossa última parte, né, de análise sintática, análise do período simples, né, agora estudando sobre os termos acessórios da oração. Então, a gente vai retomar um pouquinho, né, a respeito dos termos, né, da oração, os termos do período simples ali. Então, nós temos os termos essenciais, que é o sujeito, o predicado, né? Os termos integrantes, que são os complementos verbais, né? Complemento nominal, tá? O agente da passiva, e os termos acessórios da oração, que são os adjuntos, né? O adjunto adnominal, o adjunto adverbial, aposto e vocativo. Na semana passada, o que nós estudamos? Nós estudamos o complemento nominal e o agente da passiva, tá? Então, a gente já fechou, né, os termos, o estudo dos termos integrantes da oração, né? Por que se chama, né, termos integrantes da oração? Porque eles são importantes, eles não podem, eles são imprescindíveis ali em determinadas situações, né? Por exemplo, quando surge ali na oração um verbo que seja transitivo, né? Esse verbo, ele requer um complemento. Então, esse complemento, ele integra a oração, ele é importante. A existência desse complemento é fundamental, né? É a mesma coisa, quando surge um nome que requer também um complemento nominal, né? Mesma coisa, ele vai integrar ali, né, a oração, certo? Bem, acessório, o nome já diz, o que é o acessório? É aquele que fica junto, né? Ali, acompanha, mas ele não é necessário, digamos assim, tá? Ele não é necessário. Se nós retirarmos os termos acessórios, nós continuamos assim, a gente compreende o enunciado perfeitamente, tá? Então, os termos acessórios da oração, eles delimitam, eles especificam a significação de um núcleo representado por um substantivo, ou eles indicam diferentes circunstâncias em que se processam as ações verbais que são representadas pelos adjuntos adverbiais, tá certo? Bem, a gente vai iniciar vendo um pouquinho sobre o que é o adjunto adnominal, né? Adjunto junto com o nome, tá? É o termo que delimita o significado de um substantivo núcleo, qualquer que seja a sua função sintática. Significa o seguinte, que esse substantivo núcleo, ou ele pode ser núcleo do sujeito, esse substantivo, ou ele pode ser núcleo do próprio do objeto, tá? E o adjunto adnominal, existem as classes gramaticais que exercem função sintática de adjunto adnominal. Então, quais são essas classes gramaticais? Isso é importante, né? Voltar um pouquinho lá na morfologia, no estudo da morfologia, das classes de palavras, né? E trazer essas classes agora para a sintaxe, né? Para o estudo do adjunto adnominal. Então, primeira classe gramatical que exerce essa função de adjunto adnominal é o artigo, né? O artigo definido ou indefinido. Bem, quais são os artigos definidos, né? Que vocês já estudaram? O a, o os, o as, esses são os definidos. E os indefinidos? O uns,
uma e umas, né? Então, esses são os artigos indefinidos. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo para marcar apenas o artigo, tá? Acompanhando o núcleo. Então, vamos entender aqui, através do exemplo desse enunciado. O menino deu um pulo da cama, tá? Então, a gente vai ver primeiro isso. Bem, o verbo está aqui, deu. O que eu bati na tecla com vocês quando for estudar sintaxe, quando for fazer a análise, já recorrer ao verbo. Então, bati o olho no verbo. Gabriel, ele pode tanto ser artigo quanto numeral. Aí, o que vai determinar, né, o que vai definir se é um ou outro, é a posição dele no enunciado. É o papel dele lá no enunciado, tá? Então, é isso que vai definir, certo? Bem, o menino deu um pulo da cama. Quem deu um pulo da cama? O menino. Então, olha, o que está aqui entre colchetes é o sujeito, o menino. O núcleo do sujeito é o substantivo que está sublinhado, menino. O que acompanha menino é o artigo, ele já está destacado, ele já está em vermelho aqui, justamente para mostrar para vocês, né? Então, o acompanha menino. O que ele é? Ele é um artigo definido. Então, olha lá, ele é um adjunto, ou seja, ele vem junto com o nome, tá? O menino deu um pulo. Aí a gente vai lá para o objeto agora. O menino deu o quê? Um pulo da cama, tá? O menino deu um pulo. Aqui, nós temos a palavra pulo. Pulo é um substantivo, o pulo, tá? O que acompanha o pulo aqui, o substantivo? É o artigo indefinido um, tá? O menino deu um pulo de onde? Que ele deu um pulo da cama. Então, da cama, aqui nós temos como núcleo cama, substantivo, e o que acompanha cama aqui é esse artigo A, da. Esse artigo é interessante que ele vem junto com a preposição de, né? Ele vem contraído com de mais a faz da. Tá? Isso é contração da preposição com o artigo. Mas o artigo, ele está aqui, olha, tá certo? Então, ele acompanha a cama. Então, o que é importante vocês perceberem, tá? Bem, primeiro eu destaquei os substantivos, menino, pulo e cama. Depois a gente vai lá nas palavras que acompanham esse substantivo. O menino, ó, um artigo definido, não é qualquer menino, é o menino, certo? Delimita, né? Deu um pulo, tá? Então aqui ele acompanha o artigo, ele acompanha pulo, o artigo indefinido, e da cama, tá? O A acompanha cama. Certo? Então, são os artigos definidos e indefinidos com função sintática de adjunto adnominal. Depois, nós temos também uma outra classe, né, gramatical, uma outra classe de palavras que também exerce função de adjunto adnominal, que são os pronomes adjetivos. Eu coloquei aqui, né, pronome adjetivo, porque o pronome, ele também pode ser pronome substantivo, né? Então, ou seja, ele pode ficar no lugar de um nome, de um substantivo, que é o caso de alguns pronomes indefinidos, pronome pessoal do caso reto, né? Que substitui o substantivo. Aqui no caso, o pronome adjetivo é aquele que acompanha o substantivo, tá? Exemplo, né? Aquela garota confia muito em seus pais. Então, o verbo está aqui, confiar. A gente pergunta ao verbo, quem confia muito em seus pais, aquela garota é o sujeito, tá? Então, aquela garota confia em quem? Em seus pais. Em seus pais é o objeto indireto. Então, a gente já, né, destacou aqui esses dois elementos importantes. Bem, então vamos lá, vamos bater agora o olho no sujeito, vamos destacar o substantivo. O substantivo aqui é garota. O que acompanha a garota? Aquela. Tá? Então, nós temos aqui um pronome
adjetivo, tá? Nesse caso, é um pronome demonstrativo, né? Adjetivo porque ele acompanha o substantivo, tá? Então, acho que vocês entenderam o que é um pronome adjetivo. Pronome adjetivo é o pronome que acompanha o substantivo, tá? Que vai determinando ali, ele é um determinante do substantivo, tá? Bem, agora a gente vai lá para o objeto indireto, em seus pais. Qual é o núcleo do objeto? Pais. Pais é substantivo, os pais. O que acompanha o substantivo pais? Seus, tá? Que é o pronome, né, possessivo, seus, certo? Também é um adjunto adnominal. Então, voltando aqui, os pronomes que acompanham o substantivo exercem função sintática de adjunto adnominal, tá? Eles acompanham o substantivo. Agora, nós temos também o numeral adjetivo. Por que numeral adjetivo? Porque tem numeral que ele substitui, né, o substantivo, ele não acompanha o substantivo, tá? Nesse caso, o numeral adjetivo, ele acompanha também, é igual à função do pronome adjetivo, é a mesma coisa, ele acompanha o substantivo, tá? Duas pessoas ficaram em primeiro lugar. Então, quem é que ficou em primeiro lugar? Duas pessoas, nós temos aqui separado o sujeito, tá? O núcleo do sujeito é o substantivo pessoas. O que acompanha pessoas? Duas, determina, né? O número de pessoas é um determinante. Então, olha lá, o numeral duas acompanha o substantivo, adjunto adnominal. Ficaram em primeiro lugar. Aqui nós temos o substantivo lugar, tá? E o que acompanha esse substantivo? Primeiro, também é um numeral, né? É ordinal, então acompanha substantivo, tá? Também a gente tem o adjetivo. Então, vamos voltar aqui. Quais são as classes gramaticais que exercem função sintática de adjunto? A gente viu o artigo, pronome, o pronome que acompanha substantivo, numeral, que acompanha substantivo, e o adjetivo. Tá? O adjetivo não tem como não acompanhar o substantivo. Grandes poetas surgirão nesta década. Então, quem é que vai surgir nesta década? Grandes poetas. Então, aqui nós temos o adjetivo grandes acompanhando poetas, tá? E a locução adjetiva também, que também exerce, né, essa função de adjetivo. É locução porque ela é composta por mais de uma palavra, sendo que uma, né, palavra é o substantivo, tá? Que faz, né, que forma a locução. Então, o canto do pássaro transmite majestosa harmonia. Quem é que transmite majestosa harmonia? O canto do pássaro. Sujeito, nós temos aqui canto, substantivo, e do pássaro é uma locução adjetiva, tá? Então, assim, pessoal, eu destaquei aqui, em cada exemplo, a classe gramatical, né, que exerce a função de adjunto. É claro que aqui nós temos o, né, nós temos o aqui nós temos o esta década, e mais esta, nesta, né, que nós vamos ter também aqui um determinante, tá? Mas é somente para mostrar para vocês, né, a classe gramatical, tá? Acompanhando o substantivo. E aí vocês vão me dizer, mas aqui, chegamos, né? Aqui na observação. Professora ansiosa é terrível, né? Coitados alunos. Vê aqui, adjunto adverbial. Eu quero fazer, porque eu trouxe duas informações, tá? Vamos lá, então. Um único substantivo pode aparecer acompanhado de vários adjuntos adnominais. Né? Então, o canto do pássaro transmite majestosa harmonia. É o exemplo dado anteriormente, né? Então, o verbo está aqui. Quem é que transmite, né, majestosa harmonia? O canto do pássaro, né? O canto do pássaro transmite o quê? Majestosa harmonia, tá? Então, aqui a gente vai destacar canto,
né, substantivo, e harmonia substantivo aqui, que é o núcleo do objeto, tá? Bem, vamos lá para canto. Canto do pássaro. Deixa eu só colocar aqui colchetes. Pronto. Tá, então a gente destacou o substantivo canto. O que que acompanha o substantivo? O artigo definido, o, e do pássaro a locução adjetiva, tá? Então nós temos dois adjuntos aqui, o artigo e a locução adjetiva, tá? Harmonia transmite o quê? Majestosa harmonia, que é o complemento do verbo, tá? Então nós vamos ter aqui majestosa, deixa eu só arrumar que depois vai para vocês. Tá, nós vamos ter aqui o substantivo harmonia, tá? E o que acompanha o substantivo é o adjetivo majestosa, certo? Bem, o que é importante para vocês entenderem, né, a respeito de adjunto? Voltar um pouquinho, estudar um pouco essas classes gramaticais, tá? Estudar o artigo é tranquilo, né? Estudar um pouquinho mais sobre o pronome adjetivo, né, na gramática, tá certo? Sobre a locução adjetiva, né? Então, seria importante ter esse estudo. E quando a gente chega aqui na locução adjetiva, muitas vezes, eu não vou passar para vocês dessa vez, tá? Porque senão como não vai dar tempo, né, da gente entrar um pouquinho mais nisso, para a gente fazer exercícios separando, né, assim, distinguindo o complemento nominal do adjunto adnominal quando nós temos aí uma locução adjetiva, né? Para não confundir a locução quando é locução adjetiva, quando é adjunto adnominal e quando é complemento nominal. Ainda tem mais essa, né? Que a gente seria importante, né, da gente olhar. Mas dessa vez não. Vamos deixar, né, mais para um outro curso, que daí vocês já estão familiarizados com isso, né? Com o conceito. Vocês vão prometer que vão estudar, né? Vai chegar no outro curso e vão, ó, aí no chat. Ah, professora, é isso daqui e tal. E vai ser joia. Vocês vão dar aula para a professora, né? Aí vão estar apresentando aí, todo mundo compartilhando tela, apresentando. Ah, isso que é interessante, né? Acho que eu vou fazer isso. Ai, não dá ideia, né? Vamos agora para o próximo. Mas é gostoso, né, gente? É gostoso estudar, fala sério, né? Não é gostoso estudar? Ah, então, é bom estudar. Bem, agora uma observação importante, tá? Isso daqui, olha, guardem bem, hashtag, né? Decore, memorize, quer dizer, marquem aí, tá? Isso daqui cai muito em concurso, tá? Cai bastante em concurso. Então, o que está dizendo a respeito desses pronomes oblíquos? Então, os pronomes oblíquos, me, te, lhe ou lhes, nos e vos, também exercem função de adjunto adnominal quando tem valor possessivo. Guardem isso. Por quê? Porque esses pronomes oblíquos, eles exercem função de complemento verbal, né? Foi o que nós vimos, certo? Ou é de objeto direto ou de objeto indireto. Mas, quando eles têm valor de posse, quando eles têm esse peso, né, esse significado de posse, aí eles já não são complemento, eles não exercem função de complemento verbal, mas de adjunto adnominal. Vamos ver aqui, tá? Olha lá. Dói-me as pernas. Olha como vem construído aqui o enunciado. Doem-me as pernas. Bem, o que é que dói? O que é que dói? As minhas pernas doem. Olha, as minhas pernas doem. Então, o sujeito, ele é colocado, né? Ele vem depois do verbo, tá? Qual o raciocínio que nós fazemos? Ou seja, como a gente raciocina, como a gente interpreta esse enunciado? Doem as minhas pernas. As minhas pernas doem. Tá? Colocando na ordem direta, né? Para poder ajudar até um pouquinho a interpretação, né, a compreensão, vou até por assim. As minhas pernas doem. Gente, saiu tudo sublinhado. Bem, então,
Então, significa que esse me, ele não é complemento do verbo doer, tá? Ele é um determinante, né? Ou seja, ele acompanha pernas, tá? Ele é um adjunto adnominal, certo? Ele é um pronome adjetivo, ele é um pronome possessivo, tá? Então, doem as minhas pernas. Olha o exemplo de baixo. O sol queimou-nos a pele. Quem é que queimou a nossa pele? Olha o raciocínio que a gente já faz. Olha como o nosso cérebro, automaticamente, ele já faz essa análise, né? O sol sujeito. O sol queimou o quê? A nossa pele, tá? Então, o nos, ele não é complemento do queimou. Aliás, ele complementa, mas juntamente com a nossa pele, sendo que nossa é um pronome possessivo, tá? E acompanha o substantivo pele, portanto, nossa é um adjunto adnominal, tá? Pronome possessivo. Bem, deu para entender essa relação dos pronomes pessoais oblíquos? Na função de adjunto adnominal, quando tem valor de posse. Doar, dói. Não é doam, né? Seriam doar, doam, dói. Dói não tem acento. Ah, isso que você está perguntando? Sem acento. Ah, você acha que fica parecido com o verbo doar? Nunca tinha prestado atenção nisso, não. Tá, mais ou menos, Ivo? Tá, então, assim, mas a gente vai fazer uma atividade sobre isso, tá? Porque isso aqui é importante, isso cai em concurso, certo? Aliás, eu acho que é uma das atividades, assim, às vezes o concurso cobra em termos de adjunto adnominal, está relacionado ao emprego dos pronomes oblíquos, tá? Assim, com o valor de posse. Tá mais relacionado a isso daqui, certo? E sabe como é que banca facilita a vida do candidato, né? Eles são excelentes, facilitam. Gente, eles querem peneirar, né? Vamos dizer assim, eles não querem. Eu falo que é a dinâmica, né? Do concurso é isso, é pegar mesmo aquilo ali que eles percebem que o candidato, né, pode errar, né? Vamos falar sério, tá? É isso. Bem, agora a gente vai passar um pouquinho para o adjunto adverbial. Deu para entender, pessoal, sobre o adjunto adnominal? Que aí o que eu vou fazer? Eu vou estudar a teoria, tá? Primeiro com vocês, sobre adjunto adnominal, adjunto adverbial, a gente faz exercício, tá? E depois eu entro no aposto evocativo, que é mais tranquilo, certo? Bem, o adjunto adverbial, o nome já diz, né? Adjunto adverbial é o termo que modifica, tá? É um termo que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou do próprio advérbio. Então, guardem bem. O que se associa ao adjunto adverbial? O verbo, tá? Então, o adjunto, junto com verbo, adjetivo ou o próprio advérbio. Ele modifica, tá? Bem, vamos lá. O adjunto adverbial, ele é representado por advérbio ou por uma locução adverbial. Então, é interessante depois, né, voltar um pouquinho, eu acho que não vai dar tempo do professor Sandro entrar nessa parte com vocês, porque, assim, por ser muito, como diz, tá muito rápido, né? Gente, o tempo tá passando rápido demais, é muito conteúdo, e ele ainda vai ver com vocês crase na quarta-feira. Depois eu acho que, né, já encerra a parte dele, então não vai dar tempo dele entrar na morfologia. Então a gente vai ter que conversar novamente, eu com o professor, para ver um curso somente, né, de morfologia e reforçando depois a sintaxe, tá? O estudo da sintaxe, certo? Isso, Gabriel, adjunto adnominal substantivo, ótimo. Adjunto adverbial, põe aí, verbo,
adjetivo e advérbio, só acrescenta, tá? Adjetivo e advérbio, é isso daí, tá? O Gabriel, ele tá no caminho, ele já tá fazendo aí o mapinha, tá? Mapa, como a gente chama mapa mental, né? Minha filha que faz esses mapas lá para poder entender e memorizar, né? Então, isso é importante que o Gabriel está fazendo, tá, gente? O estudo tem que caminhar por aí mesmo, vocês têm que entender isso, tá? Adjunto adnominal igual acompanhando o substantivo, isso daí, núcleos, né? E o adjunto adverbial, colega. Olha, não tem como, não tem jeito, né? Ai, olha, eu ri porque para não usar rio, eu fico olhando o chat, eu tô vendo que vocês estão. Que eu tô... Ai, que bom. Isso daí, você tá perdido, Gabriel. Por que você. Tá ótimo, gente. Mas não, eu tô explicando que o Gabriel tá no caminho, então passa a cola para a galera aí, Gabriel. Faz aí o mapa mental e passa essa cola. É por aí mesmo, tá? O caminho é esse. Bem, então o adjunto adverbial expressa circunstâncias de tempo, tá? Lugar, modo, algumas principais circunstâncias, né? Então, o que eu fiz aqui para vocês? Eu coloquei, só voltar aqui um pouquinho, tá? Eu coloquei a pergunta, tá? Para cada circunstância. Então, por exemplo, se for uma circunstância de tempo, a pergunta que se faz é quando, né? Então, quais são as palavras, quais são os advérbios que expressam o tempo, que dão ideia de tempo? Agora, depois, sempre, hoje, ontem. Nunca, jamais. Aí nós temos aqui, olha, a locução adverbial, à noite, às vezes, né? E etc. Então, a análise, ela tem que ser feita a partir do enunciado, isso que eu disse para vocês, né? Você tem que ter o enunciado, buscar o verbo ali, né? Para poder perguntar. Então, hoje estaremos em casa. O verbo aqui, ó, eu já destaquei, né? Já coloquei ele em itálico. Daí você faz a pergunta, quando é, né? Quando? Olha, quando estaremos em casa? Hoje. Então, percebam que hoje ele está junto, ele modifica, ó, né? Uma circunstância, ele modifica o verbo estar. Então, eu vou estar hoje, eu não vou estar amanhã, né? Eu não estive ontem, olha como vai mudando, né? Como dá ao verbo aí, ó, vamos dizer assim, a mudança até no tempo deste verbo, tá certo? Amanhã estarei, olha, o verbo já vai para o futuro, então ele modificou, né? Lugar. A pergunta que se faz para lugar é onde? Então, aqui, ali, lá, longe, perto, né? Hoje estaremos onde? Em casa. Então, vocês vão ver que nós temos aqui, olha, dois advérbios, dois adjuntos adverbiais. Um adjunto de tempo, hoje, e um adjunto de lugar, em casa, tá? Nós estaremos onde? Em casa. Quando? Hoje, tá? Então, as duas perguntas, quando, onde, para o mesmo verbo, tá? O sujeito aqui, ele é oculto, nós estaremos. Modo, a pergunta que se faz é como, né? Assim, depressa, devagar, com calma, às pressas. O exemplo, fazia com calma todas as atividades. Fazia o quê? Todas as atividades. De que modo? Como que ele fazia? Até a pergunta, né? Eu até gosto da pergunta de que modo. Eu prefiro até usar, eu acho que eu já acostumei tanto, né? Quando eu vou fazer análise, eu uso de que modo, né? Então, eu aproveito a própria palavra modo, tá? Então, você percebe que aqui existe uma circunstância de modo. Então, adjunto adverbial de modo, tá? Bem, de causa, por quê? Aí eu coloquei outras perguntas, em virtude de quê? Em razão de quê? Seria a causa. O jovem morreu de tuberculose. Então, quem é que morreu? O jovem. O jovem morreu em virtude
virtude de quê? Da tuberculose. Em razão de quê? Da tuberculose. Qual foi a causa da morte do jovem? A tuberculose. Então, assim, para vocês entenderem, tá, essa ideia de causa. Então, a gente pergunta, faz essas perguntas ao verbo. Intensidade, quanto? Intensidade é bem tranquila. Muito, pouco, bastante, mais, menos, bem, né? Aquela garota grita muito. Então, com que intensidade? Quanto essa garota grita? Muito. Grita bastante. Grita mais ou menos. Grita pouco. Grita bem, tá? Afirmação. Com certeza, afirmação também são poucos, né? Os advérbios, né? E a locução adverbial. Mas é com certeza, certamente, sim, né? Com certeza estaremos cedo aqui. Aqui, olha, nós temos 2 advérbios, né? Mas eu destaquei o de afirmação, né? Porque a gente está vendo. Estaremos cedo, tempo, né? E lugar. Negação, não sabemos se poderemos viajar. Meio, aí existe a pergunta, com que meio? Viajaremos de avião. Viajaremos com que meio? Tá? De avião. Assunto, sobre o quê? O professor falará sobre análise sintática. Então, falará que assunto o professor irá abordar. Ele falará sobre o quê? Sobre análise. Então, o sobre aqui, ó, ele já indica, ele já traz a ideia, né, a circunstância de assunto. Fim, finalidade, para quê? Né? Ela se preparou para quê? Para a prova. Ela se preparou com que finalidade? Para passar na prova. Dúvida, talvez, chegaremos hoje. Companhia, com quem? As crianças ficaram com avô. Aqui a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Porque senão acaba confundindo e achando que é um objeto indireto por causa do com, né? E não é. As crianças ficaram na companhia do avô. Então, coloquem, né, para tirar essa dúvida, a palavra companhia. As crianças ficaram na companhia do avô, né, com o avô, certo? Instrumento com que recurso? Abriram a porta do carro com a chave errada, né? Usaram o quê? Né? Que instrumento usaram para abrir a porta do carro? A chave errada. Então, gente, mesmo fazer perguntas, analisar, né, a circunstância que a expressão, que o adjunto adverbial está comunicando ali, né? Condição, você não vencerá sem esforço, ou seja, você só vai vencer com que condição? Se você se esforçar, né? Concessão, apesar do choro, a gente vai ver condição e concessão, essa ideia é melhor quando nós chegarmos no período composto, tá? Por subordinação. Que daí a gente vai estudar, nós vamos estudar as orações subordinadas adverbiais. Aí a gente vai voltar um pouquinho aqui em algumas dessas circunstâncias, tá? Preço, esta casa custou 200 mil reais. Então, essa casa custou quanto? Né? Valor, né? 200 mil reais. Bem, vocês vão falar, Pro, é muita coisa. Sim, né? Então, a gente agora vai fazer exercício, tá? Para que a gente possa entender. Uhum. Entendi. Tá sem áudio, gente? Vocês não estão me ouvindo? Aqui tá normal. Deixa eu ver aqui como que tá o meu. Tá normal. Sim, eu disse para vocês, é muita coisa, gente. O certo, né? O adequado, vamos dizer assim, o adequado é que a gente estude uma coisa só de cada vez, né? Então, por exemplo, ter uma live, em uma live a gente estude mais, nós vamos estudar o adjunto adnominal. Então, em uma live, nessas 2 horas, a gente estuda só adjunto adnominal. Aí, na próxima live, adjunto adverbial. Isso seria o adequado, né? Mas, como assim, um curso mais rápido, vamos dizer assim, então eu acho assim, importante vocês passarem por todos esses conteúdos e depois entrem em contato aí com o Gabriel, tá? Gabriel
vai ajudá-los a... Não, eu estou falando sério, estou brincando, não. Entre em contato com o Gabriel, e Gabriel aí, ó, tá? Tá bom, Gabriel? Entre em contato que o Gabriel está disposto a ajudar a turma, do boto mesmo. Tem um aluno meu lá do Fundamental, às vezes eu acabo de explicar no WhatsApp, né? No Telegram. A gente está usando o Telegram. Aí eu explico, esmiuço a coisa, mando o áudio, mando o vídeo, tal. Dali a pouco ele me pergunta. Ele me pergunta aquilo que eu já expliquei. Eu pego e falo assim, ó, o negócio é o seguinte, a Pro já explicou, já mostrei, ele ainda estava participando. Aí eu chamo uma que é bem antenada, aí ele consegue fazer com ela, porque eles falam a mesma língua, né? Então, assim, ele consegue entender a colega, tá? Então, aí vai embora, né? Então, estou fazendo isso, gente, Gabriel, tá? Gabriel, você vai ter mais de 100 atrás de você, tá? Mas é gostoso, né? É interessante o colega que tem essa facilidade de ajudar, né? Os outros. Vamos lá, o Gabriel me mata, né, Gabriel? Que fica bravo comigo. Vamos praticar. Destaque o adjunto adverbial das orações. Então, olha aqui, tá? Todas essas orações seguidoras do Gabriel. Isso, faz o grupo aí, profissão, professora Dona Andréia. Profissão, professora Dona Andréia? Lugar, tempo, modo. Ok. Então, o que vocês vão fazer aqui, gente? Todos os enunciados trazem adjuntos adverbiais, tá? Então, vocês vão destacar em cada enunciado o adjunto. Isso, pode colocar, se quiser já classificar, é só pedir para destacar o adjunto. Vocês já estão indo além, ó, tá vendo? Pois fala que não sabe. Pedro trabalhava em Goiânia. Então, Pedro trabalhava onde? Em Goiânia. Então, a gente vai destacar aqui, em Goiânia, o que vocês colocaram no lugar. Então, olha lá. Pedro trabalhava, seria interessante, porque aqui eu não sei fazer, mas puxa uma seta de em Goiânia para trabalhava, tá? Para vocês compreender, né? Que o adjunto, ele está modificando aqui o verbo, trabalhava. Nós temos parentes no Recife, então também lugar, né? Nós temos parentes onde? No Recife. Então, o adjunto adverbial está aqui, de lugar. Ricardo não trabalha hoje, nós vamos ter 2. Ricardo não, tá? O advérbio de negação e o hoje de tempo. Então, a gente vai ter 2 adjuntos aqui, modificando o trabalho. Olha como, gente, modifica o verbo. Se a gente... Pronto. Ih, gente, será que estão desligando meu áudio novamente? Porque eu não mexi nele. Vamos ficar de zóio aí, tá? Não, porque a Pro não mexeu, né? Sai, Zica. Você perdeu, sai. Sai, Zica. Ai, meu Deus. É isso daí. Sai, Zica, deixa eu ver. Você é tão gostoso, só foi boa. Vou mandar o Lázaro. Agora surgiu uma que o Lázaro ele tá infiltrado no meio dos policiais, ele está se procurando, tá? Porque ninguém acha o Lázaro. Ai, Jesus, sai, Zica, sai, Lázaro, meu Deus, vamos lá. O aluno está escrevendo bem. Então, nós temos aqui, ó, o adjunto de modo. O aluno está escrevendo de que forma, né? De que modo ele está escrevendo? Bem, muito bem, né? Bem, tá? Então, aqui, gente, bem simplesinho, só para vocês entenderem, né? Se você tira aqui o bem, você entende o enunciado. O aluno está escrevendo, beleza, né? Você sabe que o aluno está escrevendo. Ok. Agora, se você coloca o bem, você já dá uma outra informação. Aí a gente entra aqui um pouquinho, né? No conceito.
que o adjunto adverbial denota a circunstância do fato expresso, intensifica o sentido, né? De um verbo, de um adjetivo ou do próprio advérbio. Tá, agora, a segunda questão. Relacione os adjuntos adverbiais às suas respectivas classificações. Então, o adjunto já vem destacado aqui, olha, tá? O que que vocês vão fazer? Vocês vão dizer, né? Se é uma circunstância, um adjunto adverbial, se ele indica, né? Afirmação, assunto, causa, dúvida ou finalidade, tá? Tá, Elisângela, explicar a letra C aqui? A letra C? Tá, vou voltar então. É essa? Tá. Então, olha aqui, Ricardo não trabalha hoje. Ricardo, quem é que não trabalha? O Ricardo. O verbo está aqui, trabalha. O que que vai modificar esse verbo? São essas duas circunstâncias, né? O não e o hoje. Então, nós temos o advérbio de negação, não, e temos o advérbio de tempo, hoje, tá? Se você tira o não e diz assim, Ricardo trabalha hoje, você percebe que modifica, né? O enunciado, a informação é outra, você está afirmando. Agora, se você coloca o não, modificou essa informação. Você já trouxe uma informação diferente, tá? Então, por isso que eu disse que o advérbio, ele modifica esse sentido, né, do verbo, tá certo? Acompanha esse verbo. Oi? Não entendi. O que que eu achei? Onde tá? Assim não vale, senhora, não só faz as fáceis. E nós ficamos com as difíceis? Eu não. Vocês fazem tudo. Vocês fazem as fáceis e os difíceis também, não é que isso? Hã? Olha, eu estou fazendo tudo facinho. Não estou dando nada difícil. Ela é igual mineiro agora. Tudo fácil. Assim, facinho, né? Gente, hoje encontrei uma mineira, professora, colega mineira. Fiquei, sabe, não, e descobri que ela é vizinha da cidade, da minha cidade, lá de Minas. Facinho, isso mesmo, Ivanilda. Facinho, 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 né? Muito bem. Depois eu vou passar para vocês o texto do Mineirinho, trazer no último dia de aula, Mineirinho. Vocês vão ter que ler. Tarefa é ler o Mineirinho, rápido. Tá? Gente, então vamos lá. Como que ficou? A numeração, peraí, a Noemi já fez 2, 4, 5, 1 e 3. Vamos ver quem que vai acertar. Noemi, conversando. Isso, aqui é 2, é assunto. Tá? Então, sobre, né? Conversando sobre o quê? Né? Qual o assunto da nossa conversa? Né? A reunião. Talvez seja melhor mudarmos a data. Talvez é o quê? Dúvida, né? Então, é o 4. Não tá fácil, gente, isso daqui? Super fácil, né? Ela vive para os filhos. Ela vive para quem? É o quê? Qual é a finalidade da vida, né? Qual é a finalidade dela viver, assim, né? Vive para os filhos. Finalidade. Para quê? Nós iremos ao casamento, com certeza. Então, estou afirmando. Olha como está fácil, né? Número 1. Por aqui. O poço secou com calor. Então, é a causa. O que fez o poço secar? Qual foi a causa, né? De o poço secar? O calor que foi a causa. Então, é 3, é causa. Por que o poço secou? Porque estava quente, porque estava calor, né? Fazia muito calor. Então, assim, dá para vocês fazerem outras perguntas, né? Então, ficou isso mesmo. 2, 4, 5, isso mesmo. Acertou, Tânia. Isso, tá? Ok. E essa agora, 3. Na frase, para a realização das provas do concurso, chegamos no ônibus
das 7 horas. Tá? Então, chegamos no ônibus às 7. Isso aqui é uma questão de concurso. A expressão destacada. Chegamos no ônibus e das 7 horas. É o quê? O que vocês colocariam? Tem duas, tá? Isso, a letra E, né? Existe meio, com que meio, né? Chegamos de ônibus, né? No ônibus. Então, o meio que nós usamos foi o ônibus, tá? Vamos voltar um pouquinho aqui, olha. Pegar aqui meio, né? Com que meio, tá certo? Só para pegar a pergunta. E quando, né? Quando é que nós chegamos no ônibus das 7, né? Então, seria o meio e o tempo, tá? Então, adjunto adverbial de meio e de tempo. A 4, o adjunto adverbial relaciona-se com a circunstância por ele expressa. Assinale a alternativa que indica a frase que contém um adjunto adverbial de causa. Agora, causa, qual seria? Aí tem, né, as frases, jamais duvide de Deus, nunca, né, jamais. Mande a carta pelo correio, devido ao mau tempo, não saiu de casa, nenhuma das alternativas. E aí? Isso, vamos ver o que vocês estão colocando. Ótimo. Isso mesmo, é a letra C. Então, a gente vai aqui. Aqui nós... não saiu de casa por causa, olha aqui a ideia, né? Por causa do mau tempo. Então, não saiu de casa por quê? Por causa do mau tempo, porque fazia, né? O tempo não estava bom devido ao mau tempo. Então, a causa está aqui, devido ao mau tempo. Tá? Por causa de. Então, é a letra C. Certinho, tá? Isso, o sujeito aqui, na verdade, ele está oculto, tá? Ele está oculto. Vai ter o intervalo. Então, o sujeito aqui, né, ele está oculto, né? Ele não saiu de casa, tá? Vai ter recreio. O professor está explicando, a aluna... isso aqui eu até respondi, ó. Tá doido. Eu veio até com a resposta para vocês, tá vendo? Facilitei a vida de vocês, eu veio com a resposta. É para acabar. Vocês estão me confundindo hoje. Então, vocês não fazem isso com o professor Sandro, né? Não deixe estar, fala, professor Sandro, por vocês de castigo, vocês não vão ter recreio, não vai ter intervalo. Hã? Professora, Oi, Tânia. eu mandei uma pergunta aí. Tá. Sempre, em todas as atividades, em todos os exercícios, é necessário que a gente faça pergunta ao verbo? É importante, sim, você destacar, é análise, né, sintática. Você tem que buscar o verbo, né? Primeiro, você vai buscar esse verbo para você achar o sujeito, né, o predicado, para ver se existe alguma circunstância que esteja modificando esse verbo, né? Então, aqui, no caso da letra C, né, o verbo é saiu, né? Quem é que saiu? Ele ou ela? O sujeito é a terceira pessoa, né? O sujeito não aparece, está oculto. Então, não saiu de casa. Não saiu de casa, vamos supor assim que seja o José. José não saiu de casa por quê? Devido ao mau tempo, tá? Então, porque fazia um mau tempo, porque, né, o tempo estava ruim. Tá? Isso eu estou colocando para você entender a causa, né, de José não ter saído de casa. Então, o verbo aqui, ó, é o que vai me dar esse comando, ele vai comandar aqui a minha análise. Tá certo? Ah, tá. Certo. Por isso que é importante a gente estudar morfologia, né? Para entender verbo, para entender depois essa transitividade verbal, né? A conjugação verbal também é importante. Isso. Sim, tem também, tem uma adjunta adverbial de negação, sim, né? Tem o não,
né? Só que aqui o que está sendo pedido é a circunstância de causa, né? Um adjunto adverbial de causa, mas tem um não também, exatamente, ó. Não saiu de casa. Por quê? O não, ele é importante aqui justamente para justificar essa causa, tá? Olha, ele não saiu de casa por causa do mau tempo. Então, o mau tempo, que foi a causa dele ter ficado em casa. Vocês estão entendendo, gente, como é gostoso estudar? Né? E por isso que eu digo para vocês, é gostoso a gente fazer essa análise, fazer esse não fica só no mecânico, né? Na decoreba, não. Vamos fazendo perguntas, vamos praticando isso. Tá? Mesmo que faça errado, professor, eu errei. Não tem problema, é assim que a gente começa, né? Certo? Bem, esse daqui já está respondido, né? Ele morreu de fome, ó. A expressão sublinhada é um adjunto adverbial de causa. Né? Qual foi a causa da morte dele? A fome, tá certo? Ele morreu por causa da fome, da subnutrição, enfim, tá? Tem o outro, né? A questão 6. Das expressões sublinhadas abaixo, com as ideias de tempo ou lugar, a única que tem função sintática do adjunto adverbial aí vocês vão descobrir para mim, tá? Quem acertar, eu dou intervalo. Se não acertar, vocês vão ficar aqui até acertar. Tá certo, pessoal? Na questão 6 é uma só, tá? É uma só, olha, das expressões sublinhadas. Deixa eu ler de novo. Com as ideias de tempo ou lugar. Então, é ideia de tempo ou de lugar, tá? A única que tem função de adjunto. Tem uma só que tem função de adjunto adverbial, tá? Qual seria? De tempo ou lugar. C. Só porque apareceu noite, né? Pessoal, cadê o verbo da letra C? Passar. Na verdade, assim, essas expressões, elas são partes, né, de alguns enunciados, de algum texto, né? Passar a noite de inverno debaixo da ponte. Passar o quê? O passar, ele é um verbo transitivo, tá? Então, passar o quê? Atravessar o quê? Né? Então, são verbos transitivos, verbo transitivo direto, tá? Então, presta atenção. Passar o quê? A noite de inverno. Onde? Debaixo da ponte, tá? Aqui, ó, se eu tivesse sublinhado debaixo da ponte, aí sim seria lugar. Mas eu não sublinhei o debaixo da ponte, eu sublinhei aqui a noite de inverno. Então, tem que prestar atenção no que está em destaque, tá bem? Vamos lá, vou fazer com vocês isso, porque pode, né, vocês podem confundir. Isso é a letra D. Então, não, é letra D. Vamos ver por quê. Já ouvi os poetas de Aracaju. Aqui é interessante, ó. Já ouvi. Quem é que ouviu? Então, vamos pegar aqui o que a Tânia, né, me perguntou, né, sobre o verbo. Então, vou pegar, Tânia, verbo ouviu, né, ouvi. Quem é que ouviu? Eu. Então, sujeito... Ok, professora. Oculto. Isso, sujeito oculto. Já ouvi, eu ouvi. Ouvi quem? Os poetas de Aracaju. Então, nós temos aqui objeto direto, complementa ouvir, certo? Poetas é substantivo. De Aracaju é locução adjetiva. Então, de Aracaju é adjunta adnominal. Então, não é adjunta adverbial, mesmo porque de Aracaju acompanha um substantivo. Aí eu pego lá o que o Gabriel colocou, que foi muito bem. Então, o substantivo, o que acompanha o substantivo é o adjunto nesse caso, né? Não é um complemento nominal, adjunto adnominal. Então, não tem verbo. Agora, esse daqui, atravessar os subúrbios escuros e sujos. Atravessar o quê? Subúrbios escuros e sujos. É complemento do verbo. É complemento. O verbo atravessar pede complemento.
Passar a noite debaixo da ponte. Passar o quê? A noite de inverno, né? Então, também é complemento do verbo passar. Queria agora caminhar com quem? Com os ladrões. Quando? Pela noite. Então, pela noite é tempo, ideia de tempo, adjunta adverbial de tempo. Então, pela noite aqui, eu já encontrei, olha, uma circunstância, uma ideia de tempo. Tá vendo? Confunde mesmo, né, gente? Eu concordo com vocês. Isso daqui caiu no concurso, ó. Sentindo no coração as pancadas dos pés das mulheres da noite. Aqui nós temos como núcleo mulheres. Mulheres da noite. Ele acompanha, né? Aliás, da noite acompanha mulheres. Substantivo. Então, da noite é um adjunto adnominal. Tá certo? Bem, vocês vão fazer um intervalo? São 7h10, tá? Vamos dar uma paradinha, fazer um intervalo, daí já assina a frequência, né? E daí a gente já retoma. Professora? Sim. Para quem não fez a atividade, tem como mandar o link? Você diz aquela atividade que nós passamos, né? Não, ainda não passei. Não, eu não passei o link, vou passar agora. Antes do término da aula, eu vou passar. Tá ok, obrigada, professora. Faltando 15 minutinhos, 20 minutinhos, eu passo, tá bom? Eu vou parar o slide e já passo o link. Tá, obrigada, professora. Não por nada. Pessoal, vamos retomar. Então, a gente agora vai fazer a 7, tá? Em todas as alternativas, há dois advérbios, né? Exceto. Então, tem uma alternativa que apresenta um advérbio só, tá? Vamos ver o que vocês vão fazer. Tá? Achem aí verbo primeiro, certo? Achem o verbo e tentem identificar os advérbios que modificam esse verbo, né? Vocês querem que eu faça com vocês? Isso, acho que tem gente que já achou assim, ótimo. Ana Cláudia, tá? Já acharam aí. Então, o que ele está pedindo é para identificar o enunciado que apresenta um advérbio apenas, né? Então, quem respondeu letra A acertou. Vamos ver por quê. Ele permaneceu muito calado. O verbo permaneceu. Né? Quem é que permaneceu calado? Ele. Então, ele é o sujeito, certo? Ele permaneceu calado. O verbo ele é um verbo de ligação. Né? Permanecer, verbo de ligação. O que vocês têm aqui é um predicativo, calado. Calado é adjetivo, tá? Característica do sujeito, predicativo do sujeito. E nós temos aqui o advérbio muito, muito calado, intensifica esse adjetivo. Então, para a gente voltar um pouquinho à teoria, né? Então, esse advérbio, ele acompanha, ele modifica, né? Ele intensifica aqui o adjetivo calado, tá? Mas acontece que o que aparece aqui é apenas um advérbio, tá? Então, não existem dois, existe um. A letra A. Vamos agora ver os outros, né? Amanhã não iremos ao cinema. Quem é que não vai ao cinema onde, né? Nós. Então, aqui nós temos 3, né? Nós não iremos onde, né? Ao cinema, não também. Olha, nós temos o amanhã, o não e lugar, né? Uma circunstância de lugar. O menino ontem cantou desafinadamente. Quem cantou? O menino é o sujeito. O menino cantou quando? Ontem. Então, nós temos o advérbio, né, de tempo, e o menino cantou, de que modo que ele cantou? Desafinadamente. Deixa eu marcar aqui amanhã.
Tranquilamente realizou-se hoje o jogo. O jogo, né, foi realizado, aqui nós temos um verbo na voz passiva, né, o jogo foi realizado, realizou-se o jogo. O jogo foi realizado, realizou-se o jogo quando? Hoje, tempo. De que modo que se realizou esse jogo? Tranquilamente. Tá? Então, aqui também nós temos dois advérbios. Agora, essa letra E, muita gente marcou a letra E, tá? Ela falou calma e sabiamente. Então, nós temos aqui, embora, né, a palavra calma seja tida, né, seja classificada como, vamos dizer, como um adjetivo, né, menina calma, né, pessoa calma. Nesse caso, ele não é um adjetivo, a palavra não é adjetivo, ela é um advérbio, porque ela expressa modo, tá? Então, por isso que a gente vai lá agora, Tânia, no verbo falar. Quem é que falou? Ela, o sujeito. Ela falou de que modo? De que forma? Ela falou calmamente e sabiamente. Só que como nós temos dois advérbios de modo, um terminado em mente, nós não usamos, tá? Por uma questão mesmo de regra, tá? Nós usamos o primeiro normal, como se fosse mesmo um adjetivo, e o segundo com a terminação com sufixo mente. Então, ela falou calma e sabiamente. Então, a gente não costuma usar, a gente não usa por regra. Ela falou calmamente e sabiamente. Tá? Então, primeiro a gente usa normal a palavra na forma mesmo dele, né? Ela falou calma e sabiamente. Se você tira o sabiamente, você usa calmamente. Então, ela falou calmamente. Ela falou sabiamente. Só para vocês entenderem que essas duas palavras aqui expressam modo, tá? Então, portanto, são adjuntos adverbiais. Vendo como que... Vamos agora para o próximo. O elemento destacado está corretamente classificado, exceto em. Então, nessa questão 8, vocês têm aí já o elemento em negrito, tá? Com a classificação aqui entre parênteses. Mas existe um em que a classificação ela está errada, tá? Ela foi feita de forma errada. Então, vamos ver qual é. E aí? O que vocês dão aí? Ver. Analisa bem, tá? Olha o verbo, tá? Bem interessante essa questão, né? Vamos lá, marcar a letra D. Acho que a maioria está marcando a letra D. Não é a letra D. Já estou dando uma dica. Não é a letra D. Vocês têm mais vocês têm mais 3 chances. Letra C, Gabriel, Thaís. Isso. E o que é na letra C, então? Realmente, a letra C está com o próximo, né? Que está destacado. E esse com o próximo é classificado. Ele classificou, né, como adjunto adnominal. E não é adjunto adnominal, né? O que a gente tem que observar aqui? O que vem antes deve-se ser tolerante. Tolerante aqui é o quê? Um adjetivo, né? Menino tolerante, menina tolerante, né? Então, deve-se ser tolerante. E aí? Seria o quê? Com o próximo. Qual é a função sintática desse, né? Dessa expressão com o próximo? Qual é a função sintática dele? Vamos lá para cima, né? O filme é impróprio para menores. Então, nós temos um complemento nominal. Então, olha, o filme é impróprio. Bem, aqui nós temos, vamos bater o olho aqui e achar. Verbo é o verbo ser,
o que é impróprio, né? Para menores, o filme é o sujeito. O verbo é de ligação, né? O verbo ser. Impróprio, então, é um predicativo do sujeito. Impróprio é um adjetivo. O filme é impróprio para quem? Para menores. Então, para menores é complemento do adjetivo, complemento nominal, tá? Ignoro onde estão os seus conhecimentos. Bem, gente, aqui não preciso nem analisar tudo. O onde, ele indica a circunstância de lugar, tá? Então, ele é classificado como adjunto adverbial de lugar, certo? Ele indica a circunstância de lugar. Isso daí já dá até para vocês marcarem e memorizar, tá? É fato, já não tem outra, né, definição. Deve-se ser tolerante com o próximo, tá? Quem é que deve ser tolerante com o sujeito aqui? Olha, indeterminado, deve-se ser tolerante. Tolerante com quem? Né? Com o próximo. Então, nós temos aqui um complemento nominal, é o mesmo caso da letra A, tá? É a mesma classificação. Então, não é adjunto, é complemento. Eita, hoje tá ruim. Nominal. Tá? Então, a letra C. Em teu pensamento, serei apenas lembrança. Quem é que será lembrança em teu pensamento? Eu. É sujeito oculto. Eu serei lembrança. O verbo aqui é de ligação. Lembrança é predicativo, tá? Do sujeito. Há acontecimentos em minha vida de que não gosto. Então, aqui, olha, ele está dizendo, né, que aqui nós temos um objeto indireto, que seria, nesse caso, representado pelo de que, né? Bem, eu não gosto, o verbo é gostar, né? Eu não gosto de quê? Não gosto de acontecimentos, de alguns acontecimentos em minha vida. Há acontecimentos, então eu não gosto de alguns acontecimentos, certo? Então, essa oração relacionada à anterior, ok? Bem, então aqui vocês viram que já é uma análise mais, né, um pouquinho mais complexa, tá? Agora, número 9, vocês vão acertar. Tá bem tranquila, 9, deixa eu ver quantos que faltam, porque eu vou passar para vocês o questionário. Ache a alternativa em que o termo em destaque é um adjunto adnominal. Olha, caiu no Tribunal de Justiça de São Paulo, tá? Também é um concurso, né? Caiu, é uma questão de concurso, tá? Bem, e aí? Vamos lá para o número 9, tá? Tem uma palavra que está sublinhada, né? Uma expressão, sei lá, que é que nós temos do rapaz também, né? Que tem a função, que exerce função de adjunto. Vamos ver o que vocês... Embaralhou tudo, Odinei. E aí, galera? Voltaremos cedo para casa. Cedo, vamos pegar aqui a palavra. A palavra cedo é adjunto de nominal? Não é. A palavra cedo é um advérbio, né? Tá? É um advérbio de tempo, né? Voltou cedo. Coragem, amigos. Não desanime. Amigos aqui é um substantivo, né? E ele exerce função, a gente vai ver isso na próxima aula de vocativo, tá? Ele chama. Onde estão os alunos? Olha aqui, ó, tá bem destacado, né? Os é um artigo definido. E o os, ele determina, ele acompanha o substantivo alunos. Então, é a letra C, ele é um adjunto adnominal. E qual é a classe gramatical desse adjunto aqui? Artigo. Encontrei-o muito animado. Animado aqui, ele é predicativo, tá? Ele é predicativo. Encontrei quem? Encontrei fulano, encontrei ele. E ele estava animado, é um predicativo do objeto. A gente também já estudou um pouco, nós já estudamos isso. Ele parece ter ódio do rapaz.
Bem, então, do rapaz é complemento nominal. Ele completa ódio. Ele tem ódio de quem? Do rapaz, tá? A questão 10. Beijou-lhe as mãos com respeito. A função sintática do pronome lhe é o quê? Ela é objeto direto, essa função sintática, objeto indireto, adjunto adnominal, complemento nominal ou adjunto adverbial. E aí? Qual é a interpretação que a gente dá? A Thaís já respondeu ali, né? As meninas também, Conceição, tá? Aqui, olha, beijou-lhe. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Beijou-lhe as mãos com respeito. O raciocínio que nós fazemos é beijou as suas mãos, né? Com respeito. É aquela última observação que nós fizemos lá, tá? É acompanhar isso. Tá, todos, uma das classes, né, de palavras que exerce função de adjunto adnominal é o artigo, tá? Então, quando você tem artigo acompanhando o substantivo ali, é adjunto adnominal. O artigo é adjunto adnominal, certo? Isso é um pronome possessivo, tá certo, Gabriel? Tá? Beijou-lhe as mãos, beijou as suas mãos. Então, se é um pronome possessivo, esse pronome, ele acompanha mãos, né? Mãos é o substantivo. Então, nós temos aqui, na verdade, um pronome possessivo exercendo, né, função sintática de adjunto adnominal. Então, o que a gente tem aqui é o adjunto adnominal, tá? Ok, é isso. Ok, certinho. Vamos para a próxima. Então, a gente fez a 10, agora a 11. Nos trechos, as expressões destacadas dão, respectivamente, ideia de no primeiro enunciado, Marciano subiu ao forro da igreja e acabou com elas a pau. Então, a gente tem aqui a pau, tá? Está destacado. Não posso ver o mostrador assim às escuras. Então, o que está em destaque aqui é as escuras. Aí vocês vão ver qual é a ideia. Na primeira, vamos ver isso, C na cabeça, Ivo, né? Marciano subiu ao forro da igreja e acabou com elas a pau. Então, o que ele usou? Né? Com o que ele acabou? Com que instrumento? Né? A pau, então é instrumento, não é modo. Né? De que modo? Não é lugar, muito menos, né? Nem origem. Então, é um instrumento. Não posso ver o mostrador assim às escuras. Então, eu não posso ver o mostrador de que modo? Às escuras. De que forma? Às escuras, tá? Então, a ideia é de instrumento e de modo. Depois seria interessante voltar, né? Um pouquinho nas circunstâncias, olhar, né, mais para essas circunstâncias, né? E a questão 12. Ainda que surgissem poucos recursos para o projeto, todos mostravam-se satisfeitos com a boa vontade do chefe. As palavras em destaque, recursos e do chefe, no período, exercem, respectivamente, a função sintática de. Tá? E vocês vão me dizer. Qual é a função sintática aqui da palavra recursos e qual é a função sintática da expressão do chefe, tá? Na questão 12. E aí? A gente já está na 12, né? Então tem mais duas só que eu estou acompanhando. Ainda que surgissem poucos recursos. Já responderam, gente? Tá, estão respondendo. Tá. O que é que surgiu?
em poucos recursos. Então, vamos entender aqui, porque senão vocês vão achar que é objeto direto. Não é. Ainda que poucos recursos surgissem para o projeto. Então, aqui nós temos também uma ordem inversa, né? E um período composto, tá? Mas a gente só assim, pegando, né, esses elementos, essas partes do período, a gente consegue destacar a função. Então, ainda que poucos recursos surgissem. Então, recursos aqui é sujeito, é núcleo do sujeito, tá? Então, ele vai ser sujeito, né? E todos mostravam-se satisfeitos com a boa vontade. Ó, vontade é um substantivo, vontade do chefe. Então, do chefe é o adjunto adnominal, porque é uma locução adjetiva, tá? Vontade do chefe. Então, aqui nós temos um sujeito, né? Na primeira, o que está destacado em primeiro, né? Primeiro aqui, depois a gente tem um adjunto adnominal, tá? Então, o que é importante aqui a gente compreender, né? Bem, recursos é um substantivo. Se recursos é um substantivo, ou ele será sujeito ou ele será objeto, tá? Então, ele vai ser núcleo, né, de uma dessas funções aí, ou de função de sujeito ou de objeto, né? Como aqui, né, nós temos, não é um objeto, é um sujeito, poucos recursos surgissem, ainda que poucos recursos surgissem. Então, o que seria interessante também é vocês trazerem o que está em destaque para antes do verbo, né, para verificar mesmo se realmente é um sujeito ou se é um objeto, tá? E aqui, como a gente tem vontade, como nós temos do chefe, que é uma locução, tá? O que é interessante? O que essa locução aqui modifica? Vontade. Vontade é um substantivo. Não é a palavra, a vontade não pede complemento, tá? Então, vontade do chefe, então, será um adjunto, ele será uma locução adjetiva, tá bem? Bem, eu vou deixar essa questão 13 para a gente resolver na próxima aula. Eu vou dar para vocês agora, eu vou passar o link do dicionário para vocês responderem, tá? Porque senão não vai dar tempo. Deixa eu voltar aqui. Já tá bem fácil, viu, gente? Foi o que a gente pegou na aula de quarta-feira. Deixa eu ver se compartilhar. Espera lá. Cadê? Aqui, achei. Então, vocês podem responder. Quem for terminando, pode sair da sala. Copiar. Colar. Peraí, deixa eu colocar aqui. Não estou conseguindo. Tá, consegui. Colar. Foi. Aí, só clicar, tá? Vocês vão abrir. Isso. Tá bem. Olha, eu tirei os enunciados, para ser bem sincera, eu tirei das atividades que nós fizemos na aula, tá? Podem clicar e começar. Aí depois vocês já vão colocando aí quantos acertos vocês tiveram. Tem que acertar tudo. Só não vale colar. Eu já estou dando um exercício. Tá sim, pessoal. Clica, tenta de novo que abre sim, eu testei.
Professora, Sim, Ivo, pois não. boa noite a todos aí. Eu estou abrindo, mas está dando acesso à primeira página onde eu coloco a senha para que eu participe do videoaula, por exemplo, ou as atividades. Não está entrando na página que é para me colocar meus dados de chamada, como antigamente. Ah, desculpa, tá. Tenta de novo, ô Ivo, é para você tentar de novo, é a informação que eu estou tendo aqui, tá? Ok, vou tentar mais uma vez. Tá certo, é porque eu abri aqui, por isso que eu fui testar aqui. Ah, tá, Vanusa, você disponibilizou novamente a chamada, eu abri e falei, meu Deus, o meu negócio está errado, não foi a chamada. Tá, ok. A Maria Lúcia também está dizendo que o dela também. Tentei mais duas vezes, caiu direto para a página que permite, que pede a senha, como se eu estivesse entrando agora de primeira na live. Então, não estou tendo acesso. Só um pouquinho, Ivo, só um minutinho, a gente vai ver como que faz. Vanusa, você pode ajudar? Hã? A Vanusa vai te orientar, tá, Ivo? O que que não deu certo? Quem está com a educação infantil, o que que não deu certo? É o formulário? Gente, deixa eu dizer para vocês. Olha, eu enviei o link, eu vou enviar de novo, tá? O link do formulário, pera lá. É porque a Vanusa enviou a chamada, eu acho que talvez seja... Ah, tá, ok. Tá. É quem não assinou, quem não assinou a chamada, ela disponibilizou. Ah, eu me esqueci. Ivo, você tá por aí? Eu acho que ele saiu, né, Pro? Eu acho que sim. A Porque Vanusa. acontece. Ah, Ah, a ele acabou de Vanusa. entrar, ó. Ah, tá. Ivo, Tá, Ivo, a Josi quer falar com você, acho que ela quer te orientar. Ivo. Ivo, para você responder os questionários ou responder a chamada, você clica no link, aí você espera um pouquinho, tipo uns 2 segundos, que você vai conseguir entrar. Não adianta ser bem rápido, porque demora um pouquinho mesmo. Acontece isso comigo sempre. Ivo, tu deu certo agora? Como que tá? Ah, tá. A hora que der certo, você dá um ok aqui para nós, tá? O
que que é essa carinha, Marlene? Tá, deixa eu passar, Cláudia. Eu vou passar o link da atividade. Ai, foi. Isso, isso, isso. Ivo, você quer o link da chamada? Ok. Isso, link da chamada. Vamos, o Ivo está pedindo. Ótimo, Tatiana. Parabéns, gente. Não, mas não fica brava, não, Marlene. Põe essa linha brava, não. É assim, né? Ó, o link da chamada, tá? Esse último aqui é da chamada. Falta de atenção, né? Ai, ótimo, Miguel. Parabéns. Parabéns. Miguel vai ganhar uma caixa de bis, tá? Virtual, tá, Miguel? Ótimo, fico feliz, tá? Pelo resultado. Isso, Madalena, ótimo. Tá? É Tiane, diferente o nome. Tive uma colega que chama, né, Tiene. Joia, joia. Ops. Mas olha, eu vou falar sério, eu costumava dar bis sim, viu, nos cursos. Dava bis para incentivar os alunos. Aí eles queriam, né, acertar para ganhar bis. Ganhava o bis de novo. Tá, gente, eu que agradeço, tá, Tatiana? Eu que agradeço, Denise. Uhum, isso. Direcionar pelo verbo. Uhum. Isso, Marlene. Amanhã é com o professor Sandro, tá? Amanhã acho que vocês vão ver crase com ele, da crase. Ótimo, Adriana. Olha. Sim, Thaís. Na próxima aula a gente faz sim, tá? No início da aula. É o link do quê? Pera lá. Ok, Silvia. Só um pouquinho. Que ótimo, Ivo. Ótimo. Não, não, Madalena, eu não vou. Vocês vão receber o certificado pela participação nas lives, né? Pela presença e pelos exercícios que vocês realizarem lá do Moodle, né? Os exercícios que estão disponibilizados no Moodle, tá? E essas atividades que eu estou passando é mesmo para que vocês façam, né? Para que vocês treinem, tá bem? Ok, obrigada, Liliane. Hoje a gente se divertiu, né? E você não está conseguindo acessar o do questionário? Você clicou no link? Meu, hoje está dando zica aí, Ivo. Vamos lá, clica no link. Ele vai abrir sim, ele está abrindo. Isso, clica novamente. Você está fazendo pelo celular? Se você estiver fazendo pelo celular, eu acho que é mais complicado. Eu não sei como. Ah, tá. A Vanusa está disponibilizando no grupo do WhatsApp, tá? Chamada, Vanusa, da Silvia. Tá joia. Ah, sim, isso. É ler, prestar atenção mesmo no enunciado. Ótimo que vocês são. Excelente, excelente. Parabéns, viu? Estou feliz. Isso, alta dose. Você está pegando lá. Não, é o efeito sim do seu esforço. Deixa o Lázaro falar. É isso, Joanita, não fica brava. Não fica brava. Tá?
Que ótimo, Carla. Errou só uma questão. Excelente. Ótimo, ótimo, ótimo. É para ficar feliz mesmo, né? Tá entendendo, tá compreendendo. Eu que agradeço, Conceição, agradeço a todos, tá? Eu que agradeço, minha gratidão a vocês, tá bem? Minha gratidão pelo carinho. Obrigada, Rosângela. Isso mesmo, tá no caminho, é isso, tá? Isso, gente. Isso é bom para vocês já, né, fazerem essa autoanálise, né? O que que vocês precisam buscar, né? Não conseguiu, Ivo, ainda? Prof, Professor, eu vou mencionar aqui no áudio porque estou com o dedo cansado de digitar. A conexão que eu estou pegando aqui é de uma loja aqui. Então, eu não sei o que está acontecendo hoje. Não consegui. Eu acessei a minha chamada porque eu acessei um pouquinho da minha internet. Mas a minha internet também ela está lenta, entendeu? Então, as aulas que eu estou fazendo com todos vocês por aqui, eu estou usando um Wi-Fi aqui de uma loja, entendeu? Aí daqui que eu vou para casa. Eu saio do serviço e venho direto para cá. Então, foi assim que eu consegui fazer a chamada. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Se a senhora permitir, eu posso fazer depois Tá, que tudo eu bem. consegui uma net legal. Tá, a gente vai deixar lá no grupo. Quer dizer, já está no grupo, tá? Depois você vai e faz com calma, certo? Até, pessoal, se vocês quiserem repetir, né, fazer novamente, o link vai ficar disponibilizado no grupo, vocês fazem, né? Podem fazer, tá? Isso daí, ótimo. Uhum. Tá, então, Simone, a gente faz na quarta-feira, a gente vai fazer a revisão, tá? Então, nós vamos ver essa questão 7 também, tá? Isso daí. Michele, a gente vai ver também, tá? Mas elas estão corretas, eu testei, tá tudo ok, tá certo? Às vezes eu tiro um pouquinho de som, né, para poder. Estão corretas, sim. Mas a gente vai fazer, na próxima aula a gente faz a revisão, tá?